Meninas, hoje nós vamos falar sobre cartelas. Explico o motivo. No último vídeo, quando nós falamos do alargamento de uma malha e a utilização de uma técnica para que o desenho iniciasse na primeira carreira do aumento, eu fiz aqui uma seleção manual das agulhas para que o desenho da cartela tivesse continuidade. E o mundo caiu na minha cabeça, porque a grande maioria das iniciantes, e esta palavra já justifica o fato de que elas não sabem como isso funciona na máquina para conseguir fazer corretamente essa seleção manualmente. Mas vamos esclarecer tudo isso agora. Seguinte, no Brasil nós temos dois tipos de máquina basicamente. As máquinas fabricadas pela Silver e as máquinas fabricadas pela Brother, certo? Esta não foi fabricada pela Brother, mas ela, como é que eu vou dizer, tem o mecanismo, Brother é a mesma tecnologia, a mesma, talvez até o mesmo fabricante, só que à época as máquinas eram vendidas com o nome da Brother, né? Hoje a própria fabricante, que é a Taitexma, chinesa, vende diretamente. Enfim, importa o mecanismo, o sistema que a máquina utiliza. As da Silver são completamente diferentes nisso das máquinas Brother. Explico. Esta máquina aqui, que é Brother, ela tem aqui debaixo das agulhas o mecanismo que faz a seleção, joga uma agulha para frente, uma fica na posição de trabalho, a outra vai para a posição de desenho, obedecendo a cartela. Então, isto é feito pelo corpo da máquina. Você está entendendo isso? Nas máquinas da Silver, não é assim. Quem faz este trabalho de dizer essa agulha aqui vai descer no desenho, essa no trabalho no fundo, né? É o próprio carrinho. O carrinho, eles têm aqui aquela memória mecânica e o mecanismo embaixo faz, então, automaticamente a seleção das agulhas. Eu, pessoalmente, inclusive, acho que é uma vantagem quando a máquina faz a seleção. Isso me permite fazer a seleção de agulhas manualmente e o carrinho, então, ele apenas tece, segundo o comando, né, que no caso do jacquard ou de ponto trabalhado e tal. Então, no caso da Silver, não, ele faz as duas coisas, ele seleciona as agulhas conforme a cartela também e tece fornecendo o fio correto para as agulhas selecionadas ou não, né? Enfim, então é uma diferença brutal entre as duas máquinas. Eu acho, inclusive, que é a principal diferença. Cada pessoa tem o seu gosto pessoal, tem gente que ama as máquinas da Silver, já teve 2, 3, 4, outras adoram as máquinas da Brother. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, se você tem uma Silver, gosta dela, está acostumada com ela, continue usando a Silver, porque você se condiciona à máquina, você aprende a lidar com ela. Se você tem uma Brother, a mesma coisa. Vai trocar de máquina, comprar uma mais atual, mais moderna, etc., compre na mesma linha, na mesma marca, porque você vai queimar etapas. Eu já falei que o nosso cérebro, ele assume determinados movimentos ou atitudes porque ele memoriza as coisas. Então, se você tiver memorizado o que a Silver faz, como ela faz, você tem agilidade naquilo, quando você comprar uma Brother, você vai se sentir perdida. Então, você perde um tempo, você vai ter que se recondicionar
Entende? É uma coisa meio confusa. Então, gosta da Silver? Maravilha. Use sempre, então, máquinas da Silver. Gosta do sistema da Brother? Use sempre máquinas da Brother. Vai facilitar a sua vida. Então, eu quero mostrar para você como esta máquina funciona com as cartelas, tá? E eu vou mostrar para você desde o mecanismo, porque tem muita gente, não é pouca não, é muita gente que se confunde com esta numeração da cartela. O número 1 está aqui. Elas acham que é esta carreira que é a número 1. Não é. O número 1 que está aqui é apenas para você ver, porque o verdadeiro número 1 é essa primeira fileirinha aqui, ó. Não, aqui não furada, ó. Essas duas fileiras de furo são para você poder dobrar assim a cartela, certo? Desse jeito aqui, ó. E ficar certa a continuidade. Opa, tem que sobrepor aqui em cima. Então, são furos de sobreposição. Aqui a gente prende com os prendedores, né? Assim, ó. Olha o número ali, ó, 55, ali vai 56, 57, 50. Então, é a continuidade. Isso aqui é uma sobreposição para que a máquina consiga ler esses furos que estão nas primeiras fileiras aqui de baixo. Sem essa sobreposição, você teria alguma coisa assim, ó. Tá entendendo? Então, ó, 55, tem que botar bem certinho em cima, ó. Então, aqui, ó, você tem os furos normais da cartela e o sistema que lê vai conseguir ler esses furos, entendeu? Isso é igual tanto na Silver quanto na Brother. Apenas que esta máquina aqui, que é do sistema Brother, ela lê a primeira fileira aqui, essa desses dois furinhos aqui, ó. Ela lê 7 carreiras abaixo. Depois eu vou mostrar por quê. Então, veja você, aqui é o número 1, tá? Então, ó, tem o 60, 59, 58, 57, 56. E aqui nem tem o número, nem aqui, porque os números estão aqui. 55, certo? Os números estão aqui. Ó, 55 e 54. Então, isso dá 7 carreiras abaixo. As máquinas da Silver, é mais curto isso, são só 5 carreiras. Então, esta é a grande diferença entre as cartelas da Silver e as cartelas da Brother. Podem ser usadas umas nas outras? Podem. Só que você tem que considerar isso daqui. Se for uma cartela Lanofix, o número 1 para a Brother vai ser 2 fileiras acima, por causa dessa diferença aqui. Então, eu quero abrir a máquina para mostrar o mecanismo leitor de cartelas para você entender como a máquina lê. Então, aqui está o famoso leitor de cartelas. Essa peça aqui, essa rodinha aqui, é aqui a fita gira, tá? Você vê que a fita sai lá por trás, ó. Ó, lá tá a fita, ó, lá tá a fita, você tá vendo? E do outro lado também existe uma roda dessa. Então, a fita, ela fica girando. E aqui, neste lado, aqui onde ela está, aqui, ela, digamos assim, ela movimenta um mecanismo que faz a cartela pular. Enquanto você está girando para um lado, ela não altera a posição da cartela. Quando você volta com o carrinho, ela muda e isso aqui pula. Por isso que a cartela pula uma linha, vamos chamar assim. Eu vou introduzir a cartela aqui para você ver, mas antes quero explicar o seguinte. Esse rolinho aqui que você está vendo, esse branco aqui, ó, cheio de graxa, como ele é e precisa ser,
Veja que ele não tem uma coisa reta aqui, ó. Ele tem vários ressaltos que transmitem para a máquina o que está na cartela. Então, ele vai lendo furo, por isso aqui não é reto. Esses pinos aqui, ó, eles são ao redor do tubo. Aqui já vem já começa o outro, ó. Eles estão ao redor, porque isso aqui gira. Abaixo desse rolinho aqui, deixa eu ver se eu consigo, na imagem, mostrar para você. Eu mudei aqui a posição, ó, essa ponta aqui, ó, para você ver. Lá embaixo, ó, lá embaixo desse tubinho aqui, tem uma série de pininhos virados para cima, nessa posição assim, ó. Esse rolinho aqui vai passando e vai apertando os pinos que se referem a cada furo da cartela. Então, tem 24 furos, 24 pinos, cada um correspondente a uma linha vertical, ó. Aqui são 24 furos e lá cada pino corresponde a uma linha dessa aqui, ó, uma linha dessa. Então, cada pino vai ler sempre uma linha só. Ele vai atuar sobre as agulhas de uma linha só, entendeu? Então, eu vou colocar a cartela para ver se você consegue ver isso. Veja você o seguinte, esses furos pequenos aqui, logo depois da linha azul, eles são os furos de tracionamento, que é onde a máquina movimenta a cartela. E aqui nós temos rodinhas dentadas, que elas têm um ressalto que engata nesses furinhos. Então, a gente coloca nesses furinhos e movimenta a cartela. Tem que apertar para movimentar. O que acontece quando você aperta aqui ou aqui? Aqui de baixo, deixa eu ver se você vai conseguir ver, é que eu não quero fazer sombra. Ali de baixo, aqueles pinos que eu falei para você, que recebem as instruções da cartela, olha o que acontece lá embaixo. Ó, eles descem. Aqui eu soltei agora depois eu recoloco. Eles descem aqui. Eles descem. Então, você consegue girar a cartela sem que a máquina leia os furos. Então, você consegue girar ela com maior liberdade. Lá embaixo, ó, aquilo tudo desce. Você consegue ver que tem movimento? Aqui embaixo, ó, aqueles pinos ali embaixo, ó. Uma dica. Essa peça aqui, ó, ela é solta, certo? Ela encaixa aqui, mas ela tem que encaixar no furinho que tem lá embaixo também, ó. Pronto, ela já tá funcionando, tá? Então, caso um dia você precise abrir a máquina, saiba que esta peça aqui, se ela sai fora, não quer dizer que quebrou. Ela vai nessa posição aqui, lá embaixo ela tem outro furo no metal, tem um outro metal lá embaixo, onde ela é introduzida. O que essa peça faz? Ela afasta, ela empurra para baixo aqueles pinos para a gente poder girar a cartela rápido. Veja. Percebeu? Não pode fazer isso com a cartela. Ela nem funciona para girar. Só vai funcionar se apertar. Entendeu? Então, agora, eu vou girar ela até o número 1. O que acontece? Aquela primeira fileira furadinha de desenho da cartela, ela está lá embaixo, à altura de ser lida, porque o leitor é lá no fundo, você está entendendo? Então, deixa-me ver aqui se você vai conseguir ver. Atenção que eu vou movimentar. Veja que aqui atrás a gente já vê o início da cartela. Aquelas carreiras de
de transpasse que eu falei, todas furadinhas, 2 carreiras. A primeira você já vê aqui. A segunda você não vê, porque o leitor de cartela é lá no fundo, então ela está escondida. Então, imagina como é lá no fundo, exatamente aonde estão aqueles pinos ali, aqueles pinos da leitura lá embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Embaixo desse rolete branco. Lá embaixo é o leitor dos furos, né? Então, é por isso que as cartelas precisam ter muita coisa para baixo, além do que você está vendo. Então, esse número 1 que está aqui, ó, ele é um guia para você saber que chegou no ponto lá embaixo da primeira carreira para começar a selecionar as agulhas. Então, o mecanismo ele é complexo, mas ele é mecânico, ele é totalmente mecânico. E esse sistema aqui, ele como é que eu vou te dizer, muito perigoso se cair alguma coisa dentro aqui, um parafuso, alguma coisa mais resistente, ele pode estragar esse mecanismo. Então, eu costumo fechar essa greta da cartela quando eu não estou usando cartela. Eu já expliquei isso para você, eu recomendo, tá? Eu tenho aqui, eu fiz até esse de acrílico. Ó, eu tenho aqui eu coloco em cima, aqui tem a entrada, ó, essa é a entrada para esse botão aqui, e essa aqui do outro lado, essa aqui, é a entradinha do pino aqui que trava a cartela, tá? Então, eu sempre fecho para evitar entrar poeira, cair um parafuso, cair um prendedor de cartela, etc. Pode acontecer de tudo, né? Então, eu vou passar o carrinho para fazer a seleção das agulhas. Veja, a cartela está travada, certo? A gente faz a seleção com a cartela travada, né? A primeira. Veja que as agulhas selecionaram. Eu quero que você observe uma outra coisa. Olhe como a fita se movimenta. Eu vou soltar a cartela aqui. Olha como a fita se movimenta. Você tá vendo? Agora ela vai girar do contrário. Quando eu mudo o movimento, eu fui para lá. Quando eu mudo, assim que eu mudo, ela já muda a posição da cartela aqui. Observe. Ó, percebeu? Já mudou. Assim ela funciona. É simples, a gente só tem que entender. Atente o seguinte, a cartela tem 24 posições, portanto, aqui embaixo nós temos 24 pinos, certo? Que leem, cada pino lê uma fila dessa. A informação vai para a máquina, que aqui de baixo ela faz a seleção das agulhas. E resulta nisso daqui. Veja que ela está selecionando, ó. Agora, coincidentemente, foi 2 para frente, 2 para trás, ó, tudo igual, ó, 2 para frente e 2 para trás. De novo. Ó, tá vendo? Ela tá... Observe aqui uma outra coisa. Quais agulhas ela seleciona? Eu usei aqui uma cartela de motivo único, mas eu estou fingindo que não é motivo único. Por quê? Esta máquina, ela tem aqui seleção para motivo único e aqui para jacquard normal. Então, eu botei no jacquard normal, porque eu queria mostrar para você umas coisas. Mas se eu quiser fazer o motivo único mesmo, de verdade, eu tenho que botar aqui no motivo único, que é o SM, single de único, motivo de motivo único. Então, observe o seguinte,
Eu estou aqui na 8. Então, vamos subir a cartela para ver o que está dito na 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É essa cartela, coincidentemente, a cartela aqui, a linha que está com 1. Ó, só um conjunto extenso de agulhas, como está aqui, ó, um conjunto extenso de agulhas. Se repete. Veja que nessa fita branca aqui, nós temos lugares marcados com vermelho, uma faixa vermelha escura, vermelha grossa, outras com uma faixa vermelha fininha, e assim vai. Cada faixa dessa, independente de ser grossa ou fininha, é posição de um motivo único. Então, aqui, nessa seleção de agulhas que você está vendo aí, eu tenho aqui um motivo, aqui outro, e aqui já um outro, nessas agulhas aqui. Eu vou mostrar para você. Ó, tá vendo, ó? Aqui outro. Então, ela repete a seleção de agulhas a cada 24 agulhas. Entendeu isso? Ela lê 24 e ela manda para a máquina, e a máquina, a cada 24, faz a mesma seleção de agulhas. Vamos ver na prática como tirar proveito disso. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Eu deixei selecionadas aqui apenas as 24 agulhas centrais da máquina. Aqui é o 0, certo? Aqui é o 5, aqui é o 10. E, além do 10, aqui, ó, esse aqui é o limite do 10. Essa greta aqui é da agulha 10. Então, eu ainda tenho a 11 e a 12 aqui, ó. Então, essas 12 do 0 para cá e as 12 do 0 para lá. Então, ó, essa aqui é a 12, ó, essa é a 12, essa aqui é a 11, e essa aqui para cá do pino já é a 10. Então, aqui eu tenho 24 agulhas centrais na máquina. Observe que a linha grossa vermelha abrange exatamente as 24 agulhas. E mais, para você entender depois o que eu vou fazer, eu coloquei sobre as agulhas da direita aqui uma faixa azul. Então, tudo o que é azul refere-se às 12 agulhas da direita. Em toda a máquina eu coloquei isso. Ó, veja, aqui é o vermelho fininho, mas também é lugar de motivo único, eu também botei a faixa azul. Aqui de novo, faixa azul, eu coloquei por toda a máquina. Então, isso é uma metade de um motivo único, ou não, pode ser de qualquer cartela. Como ela só atua com 24 agulhas, cada 24 agulhas é uma repetição da cartela, certo? Nós vamos ver isso logo a seguir. Eu estou recolocando a tampa da máquina e ela tem parafusos, vai um aqui, outro ali. Imagine o perigo que é este mini parafuso cair aqui dentro. Então, eu tampei a máquina ali, a greta, para podermos colocar o parafuso em segurança. Se ele entrar bem direitinho, vai ser muito bom, né? Do outro lado, ó, eu faço assim, porque eu preciso liberar ali o lugar, né? O espaço, o acesso. Opa, fica bem ali. Aqui agora não tem mais perigo.
Então, eu posso pôr bonitinho de volta no lugar. Seguinte, ainda estou com a nossa cartela de motivo único e estou usando aqui o equivalente a 1, 2, 3, 4, 5 motivos únicos seguidos. Eu queria mostrar para você como a seleção de agulhas se repete. Assim, tem gente que achava que as 12 agulhas da direita eram repetidas até o fim da direita, e as 12 agulhas da esquerda eram repetidas até o fim da esquerda. Não é isso. Aqui no meio, as 24 centrais são as 24 agulhas guia, que nos facilitam compreender o desenho. Mas o desenho vai inteiro, 24, 24, 24, entendeu? Essas listras vermelhas, fininha, grossa, são para que a gente saiba aonde é repetição do desenho. Isso facilita muito quando a gente precisa aumentar pontos aqui. Eu vou apagar aqui algumas agulhas para nós tentarmos fazer um aumento. Então, vamos aumentar aqui essas agulhas. E agora, como nós vamos selecionar corretamente aumentadas? Pensa comigo o seguinte: a cartela se repete a cada 24 agulhas. Isso independe do fato de você querer as 24 agulhas centrais ou as 24 deslocadas. Tanto faz. A repetição, por exemplo, aqui, nessas agulhas aqui, eu tenho a repetição exatamente aqui. Veja você, 3 agulhas, 2 e 2, 3 para trás, entendeu? Em qualquer posição que você esteja, você pode repetir as 24 anteriores, independente do fato de serem um motivo cheio. Veja você que aqui eu estou na agulha 10 aqui atrás. Então, 10, 11 e 12 fazem parte do motivo central, mas eu as estou aumentando. Então, eu tenho que ver a posição que devo colocar essas agulhas antes, no motivo anterior. Então, independente de onde você está fazendo o aumento, você sempre vai se basear para continuar aqui a seleção nas 24 agulhas anteriores. Não interessa se elas são um motivo, assim, a largura toda da cartela, ou se são uma parte e outra parte, entendeu? Aqui eu posso estar pegando a metade aqui com a metade do outro. Não tem problema, desde que seja uma repetição das 24 agulhas anteriores. Então, vamos ver aqui. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, veja que essas 3 aqui são essas aqui. Até aqui é 24, até essa. As 3 anteriores são essas aqui. Então, eu posso continuar aqui, ó. Ficam 3 para trás. Vem uma para frente, aqui, ó. Uma para frente. Ficam 2 atrás. Vem 4 para frente. Ó, 4 para frente. Fica uma atrás. Vem 2 para frente. Aqui, 2. Uma para trás e uma para frente. 3 para trás, são essas 3 que ficaram ali. Não foram nada a ver com as 24 agulhas centrais, nada a ver. São aqui as 24 agulhas anteriores.
porque eu dou continuidade ao desenho. Então, no caso de um aumento, é super fácil. Experimente, ponha uma cartela na sua máquina, não usa fio, não usa nada, é só para você treinar e verificar a seleção de agulhas. Tente fazer, você vai ver que é tranquilo. Por que que eu coloquei essas faixas azuis aqui? Para mim, facilita saber que se eu precisar, por exemplo, aumentar aqui nessa faixa azul, eu sei que eu tenho que me basear por uma outra faixa azul, entendeu? Então, isso também me facilita. Aqui, 3 agulhas já são da faixa azul, 3 ficam para trás, 3 vêm para frente, 2 ficam para trás, uma vem para frente, aqui 3 ficariam para trás. Como eu tenho uma agulha só, fica só essa uma para trás. Entendeu? Então, também me ajuda a saber se eu tenho que seguir essa seleção ou a metade. Se você não entendeu, me diga. Que eu nem sempre a gente consegue transmitir uma ideia de uma forma tão clara quanto a gente gostaria. Mas eu queria muito que você entendesse isso, porque a maioria das pessoas que tem problemas ao usar uma cartela é por causa da falta desse conhecimento. Outro detalhe importante: todos os cursos de manejo que eu conheci nesta vida, o que eu ouvi falar, que eu soube de alunas que frequentaram, essa marcação na máquina aqui em vermelho grosso e vermelho fino, sempre se ensinou que era sobre a posição do motivo único. Isto são os locais de repetição de qualquer desenho. Qualquer cartela, na hora que você está tecendo, ela repete o desenho a cada 24 agulhas, seja motivo único ou não. Seja trabalhado em tuque ou em parte, não interessa. Usou cartela, ela usa esses locais marcados em vermelho como a repetição do desenho, tá? Então, não é verdade que isso sirva apenas para motivo único, não. Então, isso é tudo uma coisa importante de compreender. Um abraço.